Olá a todos e bem-vindos ao programa de hoje com Lord Robert Skidelsky, professor emérito de Economia Política e autor da premiada biografia em 3 volumes de John Maynard Keynes, além de, é claro, membro da Câmara dos Lordes no Reino Unido. Então, seja bem-vindo de volta ao programa, senhor. Olá, curiosamente. Fiquei muito intrigado com um artigo recente seu na The Nation. Existe russofobia e doença epidêmica. E o argumento, pelo que entendi, é que é possível ser cauteloso e estar preparado para reagir a ameaças de segurança vindas da Rússia sem cair no irracional. E, novamente, o que achei interessante é que esse argumento está longe de ser novo, como você sugeriu. Se voltarmos 200 anos até 1836, esse era o argumento de John Stuart Mill. E no mesmo ano, em 1836, também tivemos Richard Cobden, que publicou um panfleto chamado A Cura para a Russofobia. Um século depois, tivemos o excelente livro de John House Gleason sobre a gênese da russofobia. E agora, mais um século depois, sim, acho que é possível argumentar que o medo e o ódio à Rússia não podem ser explicados apenas de forma racional, e isso também traz consequências negativas para a nossa segurança. Então, o que é russofobia e qual é o cerne dos seus argumentos? Bem, quero dizer, acho que a essência da russofobia é um medo irracional da Rússia. Em parte é porque ela é tão grande e, portanto, parece um gigante, sabe? Um polvo gigante querendo se espalhar por toda parte. Mas também acho que era ideológico. Acho que na raiz disso estava a ideia de que a Rússia era uma autocracia. E autocracias são expansionistas. Esse é um argumento muito simplista. E, portanto, ela sempre seria expansionista. Então, claro, isso continuou ao longo do século XIX. Autocracia czarista, Rússia bárbara, o flagelo da Europa democrática, todos esses tipos de temas continuaram. Depois, claro, isso continuou na Guerra Fria, foi institucionalizado na aliança da OTAN. A Rússia estava prestes, a menos que fosse impedida, lançar-se contra a Europa Ocidental democrática. E então veio a queda nos anos 1990, e parecia que a Rússia estava prestes a se juntar ao mundo civilizado, como era chamado. E então, novamente, isso ressurgiu nos últimos 10 anos. Acho que realmente começou no início da década de 2010, depois veio a Crimeia, depois a Ucrânia, e agora tudo voltou com todos os velhos clichês, exatamente os mesmos, inalterados. E é aí que estamos agora. Mas você precisa conhecer um pouco da história disso, porque a questão é que, claro, grandes potências têm conflitos de interesse. Nós sabemos disso. E eles são frequentemente negociáveis, desde que você não tenha uma fobia em relação a eles, o que é? Uma fobia é irracional. Fobia é um termo psicológico. E eu acho que isso se aplica nesse caso. E é muito perigoso porque significa que você não pode conversar com as pessoas. Se você tem uma fobia, você precisa se livrar delas, de alguma forma, em termos humanos, ou elas vão para uma instituição mental, ou você, com grande poder, e em termos nacionais, se livra do regime que incorpora as intenções malignas. Acho que é tão simples quanto isso. Não, eu acho que o aspecto inegociável é bastante importante, porque realmente parece que é aí que entram as minhas preocupações, pelo menos que muitos dos conflitos que temos com os russos realmente têm soluções. Mas se acreditarmos que existe essa incompatibilidade, então é aí que a ideologia entra em cena. Você disse que é sempre... Você está certo. Quero dizer, nos últimos 10 anos, não houve nenhuma negociação com a Rússia sobre suas diferenças. Quero dizer, houve sanções e sanções cada vez mais duras e depois silêncio. Não houve contato entre nosso governo e o governo americano com os russos por 10 anos, até a chegada do Trump. E independentemente do que se diga sobre o Trump, e sabe, há muitas coisas ruins que se pode dizer sobre ele realmente acredita em diplomacia ativa.
Diplomacia ativa é a única chance de pôr fim à guerra na Ucrânia em um tempo razoável. Caso contrário, ela continua e haverá cada vez mais derramamento de sangue. E acho que o ponto sobre o Trump, ele diz repetidamente, e é aí que acho que ele é genuíno, ele diz: vamos parar com as mortes. Para parar com as mortes, é preciso começar a conversar com os russos. E ele é o primeiro em 10 anos no Camptan que esteve disposto a fazer isso. Bem, acho que isso apela para um instinto muito profundo da natureza humana, porque sempre dizem que os seres humanos são seres sociais que se organizam em grupos, nós e eles. E tendemos a atribuir valores opostos aos nossos adversários, muitas vezes encontrando diferentes, digamos, substitutos para o bem versus o mal. Com os russos, se voltarmos alguns séculos, era típico nos retratarmos como europeus, enquanto eles eram os asiáticos. Nós éramos os civilizados, eles eram os bárbaros. Durante a Guerra Fria, isso assumiu uma estrutura mais ideológica. Tudo era capitalismo versus comunismo. Mas depois da Guerra Fria, realmente reconfiguramos esse contraste secular mais uma vez. As ferramentas estavam disponíveis para uso. Você tem uma mistura de ideologia, tem a utilidade doméstica de criar um inimigo e, claro, há a competição entre grandes potências. Então tudo isso resulta em um verdadeiro coquetel Molotov. Devo dizer, apenas em referência à OTAN, que os russos tinham suas próprias versões de ocidentefobia. Você poderia chamar de natofobia durante a Guerra Fria, que é o seguinte. Acho que Stalin realmente acreditava que os americanos queriam uma guerra contra o comunismo, que eles eram agressivos. E por isso, a Rússia retratava os países da OTAN também como inerentemente agressivos, porque eram capitalistas. E capitalistas precisavam lutar contra comunistas. Então havia uma dupla fobia em jogo. Mas a russofobia era mais profundamente enraizada porque estava baseada na história das relações entre a Rússia e a Europa Ocidental, desde, como você disse, o final do século XVIII e início do século XIX. E agora acho que temos novamente a chance de conversar com eles. E essa foi a oportunidade criada pelo novo presidente. Foi prometido a nós, não sei se vai acontecer, foi prometido o início das negociações em Ankara ou Istambul, devo dizer, talvez em 2 ou 3 dias. E espero que tenham sucesso. Mas a russofobia é muito profunda. Bem, não, eu concordo. Acho que, claro, vemos mesmo do outro lado. Acho que agora a visão de nós contra eles na Rússia frequentemente se concentra na decadência moral e cultural do Ocidente. E o expansionismo da OTAN. Veja, a história não é tão simples. Não é que um lado seja bom e o outro seja mau. Quero dizer, claro, os expansionistas da OTAN, nós dizemos, veja, isso é simplesmente uma desculpa do Putin para uma ação agressiva e para restaurar o antigo Império Russo. E eles certamente sempre, desde os anos 1990, consideraram a OTAN como uma força expansionista, uma adaga apontada para o coração da Rússia. E qualquer oportunidade de cravar essa adaga será aproveitada. Quero dizer, esse tem sido, eu acho, o ponto de vista oficial russo. E há um pouco de fobia em relação a isso. Não é totalmente fobia, porque existe essa cruzada moral por parte do Ocidente para desmontar essas estruturas autocráticas. Você sabe Tony Blair, em 1997, desculpe do que estou falando. Em 2003, acho, fez aquele famoso discurso em Chicago, no qual disse que a disseminação dos nossos valores nos torna mais seguros. E essa foi a base do que se chama intervencionismo liberal. Intervimos onde pudermos para derrubar autocracias, despotismos, ditaduras, governos que não compartilham nossos valores. E se conseguirmos fazer isso em todos os lugares, então o mundo estará seguro e haverá paz. A paz reinará eternamente. O que é uma ideia absurda, porque sempre haverá choques de interesses. E isso é consequência de não termos um governo mundial. Vivemos em uma situação anárquica e precisamos dialogar para manter a paz.
Isso é tão óbvio para mim que abordar essas questões em termos morais, como se fôssemos as únicas pessoas com senso moral do que é certo e os outros tivessem que ser de alguma forma eliminados, é uma receita para a guerra perpétua. Bem, acho que é essa promessa kantiana de paz perpétua que dá justificativa ou motivação para a guerra perpétua, que é o que vemos. Exatamente. Mas eu gosto do termo que você usou, cruzada moral, porque acho que vemos algumas das mesmas semelhanças que vimos durante a Guerra da Crimeia. Porque Gleason, em 1950, escreveu sobre isso, que com o conflito entre russos e otomanos, todos tinham que ser designados a um papel. Então os russos eram os agressores, os otomanos eram as vítimas, mesmo que até então os otomanos fossem vistos como muito agressivos e essencialmente como os vilões na relação com os gregos. Mas ainda assim, eles eram as vítimas, e claro, britânicos e franceses assumiriam o papel de salvadores, sugerindo que seu papel era altruísta, apenas buscando, sabe, você remove toda a competição estratégica e simplesmente atribui esse papel de bem contra o mal. E achei isso interessante porque fazemos exatamente o mesmo com a Ucrânia. Ou seja, a Rússia é a agressora, então é algo não provocado. A Ucrânia é a vítima. Eles não fizeram nada. E claro, os países da OTAN são os salvadores, então somos uma terceira parte apenas assistindo de fora, apenas ajudando. Não é a nossa guerra de forma alguma. E isso se tornou não a OTAN, mas a coalizão dos dispostos, já que alguns países da OTAN não estão tão interessados em participar desse jogo específico. Mas voltando à Crimeia, há dois elementos ali que acho que valem ser mencionados. Em primeiro lugar, fazia parte do que os diplomatas chamavam de grande jogo entre a Grã-Bretanha e a Rússia. A Grã-Bretanha havia estabelecido seu próprio império na Índia e, por isso, queria proteger a Índia contra incursões russas na Ásia Oriental e também o Canal de Suez. Esse era o pretexto para sustentar o decadente Império Otomano. Ele precisava ser preservado porque, do contrário, a Rússia conquistaria Constantinopla ou Istambul e então teria acesso ao Mediterrâneo, o que ameaçaria as comunicações britânicas. Esse era um aspecto do grande jogo. O outro aspecto, que é novo, é que a Rússia não foi sancionada na Guerra da Crimeia. E agora temos uma nova arma para expressar nossa repulsa moral, que são as sanções econômicas. É interessante, a Rússia chegou a levantar um empréstimo em Londres durante a Guerra da Crimeia, porque naquela época havia uma separação entre política e economia. Já hoje usamos a economia como arma. É um bloqueio, quero dizer, sanções são um bloqueio econômico. Elas são uma arma de guerra. E claro, são particularmente adequadas ao nosso tempo, porque ninguém realmente quer lutar. Então achamos que podemos agir assim. Podemos degradar a capacidade russa de travar guerra, impondo cada vez mais sanções. E percebo agora que a coalizão dos dispostos também está pedindo mais sanções, caso a Rússia não concorde com um cessar-fogo de 30 dias. Então veja, essas ideias continuam. O cessar-fogo realmente não faz muito sentido. Quero dizer, se você olhar para a perspectiva dos russos, se a luta acabar, toda a necessidade de ucranianos e europeus aceitarem as concessões desapareceria. Mas eu quero perguntar, por que você acha que existe essa grande tendência entre os britânicos para a russofobia? Novamente, isso também tem ocorrido em toda a Europa. Na verdade, pode-se argumentar que ao final das guerras napoleônicas, o manto da russofobia foi passado dos franceses para os britânicos. Mas por que você vê o Reino Unido sendo pelo menos um dos protagonistas nisso? Bem, veja, eu acho que uma das razões é um reflexo histórico, ou melhor dizendo, um reflexo imperial. Assim, eles podem ser o parceiro júnior dos Estados Unidos e empurrar os Estados Unidos infinitamente nessa direção. E aí quero dizer, acho que a nostalgia imperial desempenha um papel enorme nisso. Nesse sentido,
nós britânicos podemos mais uma vez nos afirmar no cenário mundial em um momento importante, um momento histórico. Então, acredito que esses reflexos históricos são muito, muito importantes. Quero dizer, a outra razão, na minha opinião, é moral. A política externa britânica sempre teve esse elemento moral. E isso era, bem, os franceses chamavam de la perfidie anglaise, perfídia inglesa, ou hipocrisia, se preferir. E as pessoas batem no tambor da moralidade sem de fato entender que suas próprias ações estão longe de ser morais. Quero dizer, por exemplo, falam dessa interminável expansão russa, ao mesmo tempo em que o Império Britânico também estava se expandindo. Mas a nossa expansão era boa, porque estávamos levando a luz para as raças inferiores, como se dizia na época, enquanto a expansão deles era ruim, porque estavam espalhando o barbarismo, o despotismo, a autocracia e assim por diante. Então, nesses dois aspectos, o reflexo imperial histórico e o reflexo moral, eu diria que provavelmente se explica a maior parte do motivo pelo qual os britânicos lideraram a russofobia. A russofobia deles foi mais forte até do que a americana, porque não há opinião alternativa na Grã-Bretanha. Você não consegue que qualquer ponto de vista contrário tenha qualquer tipo de credibilidade em nosso país. Acho que esse é um problema, bem, do lado sombrio de tentar seguir uma política moral. Ou seja, se você vê o mundo como moralidade versus imoralidade, ou bem versus mal, então você pode fazer, como você disse, exatamente o mesmo ato, como invadir um país ou construir um império. Mas se você interpreta isso pela ótica de construir uma civilização versus construir um império autoritário, brutal, então os dois atos não podem mais ser comparados nesse modo de ver o mundo. Há outro fator, que é o fato de que a Grã-Bretanha não é mais uma grande potência e, portanto, não precisa lidar com a Rússia em termos de igualdade. Assim, sua moralidade pode se espalhar sem restrições. Os Estados Unidos, no século XIX, quando a Grã-Bretanha era uma das grandes potências do mundo, e, na opinião de muitos, a maior, tiveram que lidar com a Rússia em vários momentos. E por isso havia um elemento de pragmatismo que surgia. Era assim, sabe, no século XIX. Na verdade, havia uma alternância entre a russofobia e acordos pragmáticos, porque eles eram iguais, por assim dizer. Agora, a Grã-Bretanha realmente não tem força para usar, e, portanto, o moralismo e a nostalgia imperial não têm freio. Não há mais um teste de realidade, porque a Grã-Bretanha não faz parte do grande jogo. Enquanto isso, os Estados Unidos fazem parte do grande jogo. E por isso, acredito que sempre houve uma percepção de que é preciso encontrar alguma forma de lidar com a Rússia. E claro, isso também acontecerá com a China. Como você vê o impacto da russofobia na política interna? Porque agora costumamos focar no Russiagate, que tinha como objetivo derrubar Trump. Mas no Reino Unido, o primeiro governo trabalhista foi derrubado em 1924. Houve ligações fabricadas entre os russos e o Partido Trabalhista com aquela carta de Zinoviev. Acho que ele era o chefe da Internacional Comunista. Ele argumentava que o Partido Comunista da Grã-Bretanha deveria se envolver em todas essas atividades subversivas para minar o Reino Unido. E novamente isso derrubou-o, novamente era falso, mas mesmo assim, derrubou o governo trabalhista. Como você vê então a ligação de opositores internos a uma Rússia muito demonizada impactando a política interna? Isso tem, digamos, algum outro histórico por trás? Sim, como John Stuart Mill disse em 1836, a russofobia é uma desculpa para gastos militares. O mesmo acontece hoje. Assim que você consegue criar uma narrativa de segurança nacional, todas as regras fiscais, você não precisa mais segui-las. No momento, os governos têm sido limitados em seus gastos militares ou em seus gastos totais por regras fiscais. A ideia de que é preciso equilibrar os orçamentos. A ideia de que a dívida deve ser um percentual decrescente do PIB. Tudo isso é ortodoxia econômica.
está fundamentado na teoria econômica, eu diria na teoria econômica pós-keynesiana, e os governos se sentem muito limitados por isso. And governments feel very constrained by this. They want to spend, but then they have these fiscal rules. Eles querem gastar, mas então tem essas regras fiscais que dizem que precisam equilibrar o orçamento. Agora, assim que você diz que a segurança nacional está em jogo, as regras fiscais são flexibilizadas porque todos concordam que é preciso gastar para se proteger, proteger a nação. As regras fiscais são deixadas de lado. Você pode tomar emprestado o quanto for necessário para fortalecer suas forças armadas. E o que eu acho que esse cenário leva é ao que chamo de keynesianismo militar. Gastar com defesa em vez de hospitais, escolas e coisas como transporte. Você gasta com defesa. E então os conservadores ficam muito satisfeitos com isso. Todos concordam que é preciso ter uma defesa muito forte. É muito interessante. Isso começou na Europa, não foi? A UE acho que já flexibilizou suas regras fiscais. E a Alemanha cortou seu freio, acho que é assim que se chama, seu freio da dívida ou algo assim. Então eles estão começando a se rearmar. E os verdadeiros, eu diria, os verdadeiros guerreiros dizem que não basta passar de 2,3% para 5% do PIB. Tem que ir para 5% ou até mais. Então isso justifica o rearmamento, assim como a Guerra Fria justificou a continuidade de gastos militares muito altos. Então estamos voltando a caminhar para altos gastos militares novamente, e exatamente pelos mesmos motivos, a ameaça russa. E ainda tem a ameaça chinesa somada a isso. E o que eles têm em comum, Rússia e China, ambos são autocracias. Bem, eu acho que George Kennan, o arquiteto das políticas de contenção durante a Guerra Fria, concordaria com John Stuart Mill, porque ele também escreveu no final dos anos 80 que se a União Soviética afundasse no oceano, então o complexo militar industrial americano teria que inventar outro adversário. Caso contrário, isso se tornaria, ele colocou nesses termos, um choque inaceitável para a economia americana. Então, isso é contínuo. Bem, novamente, é um tema que tumaming de Lesseforing, e o inflacionamento. Concordo com George Kennan, que também disse que a expansão da OTAN foi o maior erro que poderia ser cometido. E ele foi o arquiteto da política de contenção. Mas, obviamente, já em idade avançada, ele disse, veja, isso não é mais a Rússia soviética. É preciso ter um novo sistema de segurança para a Europa que inclua a nova Rússia e torne possível que a nova Rússia viva em segurança com seus vizinhos. Portanto, ele era totalmente contra isso. Claro que, por outro lado, também é verdade que os estados que foram libertados do comunismo queriam entrar para a OTAN. Não foi como se a OTAN tivesse se expandido contra a vontade deles. Todos queriam segurança em relação à Rússia, assim como a Rússia queria segurança em relação à OTAN. Então havia esse conflito aí. E é exatamente nesse conflito que a diplomacia deveria ter tido sua chance. Deveria ter havido um acordo real, que teria alguma chance de durar, mas a oportunidade foi perdida. Além do rearmamento, e novamente, o que a Alemanha está fazendo agora, na minha opinião, se encaixa muito bem no conceito de keynesianismo militar. Então, além do rearmamento, e claro, da falta de diplomacia, de que outras formas você vê a russofobia impactando o conflito atual entre o Ocidente e a Rússia, a ponto de prejudicar nossa própria segurança nacional? Exatamente. E mais ainda, isso divide o mundo em blocos hostis. Isso mina um dos princípios-chave do neoliberalismo, como se desenvolveu nos anos 1990, que é a globalização. Assim que você passa a considerar um grupo de pessoas como inerentemente perverso, ou não tanto perverso, mas inerentemente seus inimigos, então você não pode negociar com eles. Quero dizer, você não pode ter relações normais com eles. E, portanto, ocorre uma terrível regressão do mundo para os anos 1930, quando havia protecionismo em toda parte, quando a economia mundial basicamente se desintegrou. E agora é isso que está acontecendo no momento. Porque as sanções econômicas
reforçam isso enormemente. Você não pode fazer negócios com esses países porque seus objetivos são malignos. Eles são chamados de atores malignos. E isso se aplica não apenas às armas convencionais de guerra, mas também à guerra cibernética e à invasão de sistemas, e a todas essas outras formas pelas quais os chamados países malignos podem tentar distorcer sua própria política, degradar sua política para seus próprios fins malignos. Veja, é essa a mentalidade que se cria. E temo também que no Reino Unido já assisti a tantos debates sobre isso. O lobby militar é muito, muito forte. General após general, almirante após almirante, e assim por diante, levantam-se e dizem: precisamos nos rearmar contra o novo inimigo. E isso significa que precisamos gastar mais dinheiro. E isso significa que o governo deve direcionar suas aquisições para o nosso lado, jogar dinheiro para o nosso lado. Não, como alguém de mentalidade mais liberal poderia dizer, para melhorar os serviços públicos. Também parece haver uma tendência de interligar coisas que não deveriam ser ligadas. Por exemplo, muitos dos problemas com a russofobia, embora esse seja um argumento comum, estão ligados ao falso testamento de Pedro, o Grande. Em 1797 ou 1798, um general polonês entregou ao Ministério das Relações Exteriores da França um falso testamento de Pedro o Grande, dizendo efetivamente que o papel da Rússia deveria ser de guerra e expansão contínuas, sempre avançando sobre a Europa. O principal objetivo do testamento era convencer os franceses de que a segurança polonesa, diante das tensões com a Rússia, estava intrinsecamente ligada à segurança da França. De novo, isso soa muito familiar, mas os franceses levantaram esse falso testamento quando invadiram a Rússia sob Napoleão em 1812. Ele foi usado novamente quando franceses e britânicos invadiram a Crimeia em 1853. Hitler fez referência a ele, até mesmo Harry Truman mencionou isso. E bem, hoje em dia não é mais mencionado porque já foi provado que é falso. Mas mesmo assim, ainda repetimos a mesma coisa, que se a Ucrânia cair, a OTAN será a próxima e eles virão atrás de nós. Mas veja, até 1 ou 2 anos atrás, dizíamos que a Ucrânia precisava fazer parte da OTAN, porque a Rússia jamais ousaria atacar a OTAN. Então temos essas narrativas que não fazem sentido algum. Bem, a consistência é a marca registrada de mentes pequenas, como alguém disse. E certamente é algo muito raro na política. Mas há outro elemento nisso que você acabou de mencionar, que é o que eu chamo de lobbies de emigrados. Acho que no século XIX, Londres se encheu... Bem, quero dizer, Londres era o principal ponto para poloneses e húngaros emigrados. E eles eram um lobby anti-russo poderoso na capital do Império, que era quase a capital do mundo. E hoje, acho que temos a mesma coisa. Eles são ucranianos, quero dizer, a influência ucraniana na política externa americana, acredito, começa com o fim da Segunda Guerra Mundial, porque os ucranianos lutaram, quer dizer, elementos da Ucrânia lutaram ao lado dos alemães. E assim, quando a guerra terminou, essas pessoas ucranianas antissoviéticas, muitas delas foram para Washington e formaram um lobby antissoviético poderoso e um reforço significativo da mentalidade da Guerra Fria. Soviet lobby and a powerful reinforcement of the Cold War mentality. Now you have Ukrainians, of course, they've emigrated a lot of them. Agora você tem os ucranianos, claro. Eles emigraram, muitos deles, novamente para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos. E mais uma vez, suas vozes influenciam a forma como o Ocidente pensa sua política externa. Não há russos, bem, quero dizer, há imigrados russos. Há pessoas que emigraram da Rússia, pessoas anti-Putin, mas eles são muito menores em número. E por isso eles não contrabalançam os lobbies russofóbicos. Então esse é outro elemento que acho que você precisa considerar, a força da russofobia. Alguns também relacionam essa explicação ainda mais atrás às origens da Guerra Fria, porque após a Revolução Bolchevique, muitos dos russos brancos fugiram para o oeste, inclusive para os Estados Unidos. E quando ocorre uma grande mudança assim,
Você procura os especialistas, os locais. E todos os locais eram justamente aqueles que fugiram, que tinham lutado contra os bolcheviques. Então, é claro, isso levou à construção de narrativas e estereótipos que não eram muito favoráveis. Acho que além das pessoas que fugiram, agora também vemos essa ideia em toda a União Europeia. Tipo, como acabamos com Kaja Kallas, representando a política externa da União Europeia. Mas a ideia geral era, eles sempre estiveram certos. Eles sabiam que a Rússia era uma ameaça. Então vamos simplesmente entregar as chaves do carro para eles, porque sabem o que fazer. Mas agora temos essas políticas muito radicais, em que ela fala abertamente sobre destruir a Rússia. She openly speaks about destroying Russia. And for small countries who may be E para países pequenos, que talvez se sintam bastante vulneráveis, muito vulneráveis à Rússia, também é importante fazer parte de um jogo maior. Assim eles podem transferir seus medos para um palco mais amplo. É por isso que alguém assim pode se tornar secretário-geral da OTAN ou conseguir esses cargos na Aliança Ocidental. Países pequenos têm líderes que querem participar de um jogo maior. É por isso que muitos desses líderes dos Estados Bálticos e de outros lugares estão a perto da OTAN. Eles lutação tem papel também. Então isso, na minha opinião, aumenta a russofobia. I think feeds into Russophobia. Também temos isso neste país. Uma obsessão para um pequeno país de 5 milhões de habitantes de desempenhar um grande papel, de ir além do que seria esperado para o nosso tamanho. Acho que essa é a marca registrada da nossa classe política. A União Europeia também foi, em parte, criação de países pequenos. Os primeiros fundadores da União Europeia vieram de países Bélgica e Holanda. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero tê-lo de volta em breve. É sempre ótimo conversar com o Leth. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito convite, convidor, é um prazer. Pleasure.